Olá, amigos internautas. Um grande bom dia nessa manhã de quarta-feira, onde aqui estamos para mais uma atividade da Semana de Valorização da Vida. Desde domingo, nós estamos fazendo muitas ações em todo o município de Aracati e hoje nós queremos usar a tecnologia para que possamos chegar mais longe, para que possamos chegar até você que ainda não teve a oportunidade de falar desse assunto tão relevante que é a valorização da vida. E nós temos a felicidade de ter conosco um elenco de amigos, pessoas encantadoras, que também desenvolvem ações muito significativas e importantes para toda a sociedade. Ao meu lado, e aí eu faço sempre questão de dizer, meu ex-aluno, que me enche daquele orgulho bom, diretor da Escola Beni Carvalho, o Daniel, que tem feito trabalhos assim maravilhosos e durante essa manhã também vai estar falando conosco. A minha colega de trabalho, que eu tenho assim também uma felicidade grande de ter retomado as ações com ela, já que caminhamos tanto juntos e agora voltamos, Ismênia Nunes, que está aqui hoje como assistente social e como ex-conselheira tutelar, e que também vai contribuir conosco. A nossa querida Tayana, coordenadora do curso de psicologia da Unijaguaribe, que no último dia 11, nós aqui reunimos um grupo de atores para conversarmos como fazer essa semana de valorização da vida, e a Tayana esteve conosco com uma contribuição maravilhosa, e hoje a gente fica muito agradecido que você retornou para estar falando também através de tantos canais que a gente está transmitindo a nossa live. O nosso aluno da Unijaguaribe, do curso de Psicologia, Raymond Aislan, que também vai colaborar conosco, e a Natália, essa minha menina que ficou crescida, que eu a vi criança e agora está aí com esse sorriso maravilhoso, também aluna da Psicologia e que também vai estar conversando conosco. Então, vai ser uma conversa muito franca, muito aberta, sem roteiro. E você, amigo internauta, que está aí acompanhando nossa live, deixa teu comentário, faz tua pergunta, que o momento é nosso. Nós precisamos falar da valorização da vida. Só lembrando que é um projeto de lei de número 38/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Ricardo Salles, que foi aprovado por unanimidade. Todos os 16 vereadores aderiram a esse projeto para que todos os anos, na última semana do mês de setembro, dentro do Setembro Amarelo, o município de Aracati faça essa semana de valorização da vida. E eu sou muito feliz em estarmos colaborando com esse propósito. Daniel, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Garcia. Bom dia a todos. Bom dia aos internautas, né? Estou muito feliz em estar aqui colaborando, né? Nessa ação do Setembro Amarelo a nível municipal, né? Vocês já devem me conhecer, eu sou diretor da Escola Beni Carvalho, né? Daquela linda escola que eu tenho muito orgulho de dirigir, né? Aqueles 2.387 alunos, né? 93 professores, 28 funcionários. Mas é isso, fico muito feliz e estamos sim fazendo a nossa parte, né, conforme a lei estadual número 16.483, de 19 de dezembro de 2017. Em todas as escolas da rede estadual deve ser trabalhada a Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio. E a Escola Beni Carvalho, ela tem feito, né, essa ação, né? Iniciamos na segunda-feira. Fizemos nos 3 turnos e na extensão de Cacimba Fundo a abertura da semana. Pela manhã e à tarde, nós fizemos com os alunos concludentes, né, os alunos das terceiras séries. E à noite fizemos com o turno noturno, né, todas as turmas, inclusive da educação de jovens e adultos. E na sexta-feira, agora, dia 29, daremos continuidade e faremos com as turmas de primeiras e segundas séries, nos turnos manhã e tarde, né?
Fizemos com apoio de muitas mãos, graças a Deus nossa escola tem grandes parceiros, certo? Queria desde já agradecer aqui a instituição Unijaguaribe, que sempre tem nos apoiado, né? E nessa ação também chegou junto da escola. Queria agradecer aqui a coordenadora do curso de psicologia, a Tayana, né? Que sempre está nos apoiando, né? Em nome da Unijaguaribe. O seu grupo de estagiários, né, de alunos do curso de psicologia. Também nós contamos com o apoio do CAPES, dos profissionais de saúde do CAP, saúde mental também do CAPES, estiveram conosco, psicólogos voluntários. Quero agradecer aqui a parceria da psicóloga Elaine também, que muito nos ajudou, né? E na sexta-feira teremos aí o apoio de outros psicólogos e psicólogas voluntários aí da REMA, Rede de Mulheres Articuladas. Muito obrigado, Daniel. Eu gostei que você dizia fizemos, mas eu não quero que você diga ainda o que é que vocês fizeram, que é para nós deixarmos essa parte que é tão significativa lá para frente para o nosso amigo internauta poder estar acompanhando. Vamos ouvir a Tayana, nossa coordenadora do curso de psicologia. E obrigado à Unijaguaribe, desde já, por ter trazido esse curso. Muito obrigado. Bom dia, Garcia. Bom dia a todos, né? Agradeço o convite. E é um prazer, né, a gente poder falar sobre esse tema que é tão delicado, que geralmente gera tanto tabu, tanto receio, mas que é algo que é constante dentro da psicologia. Né? Todos os dias nos consultórios, nos grupos, chegam demandas, chegam pessoas em sofrimento, que se sentem invalidadas, invisíveis, com muito, muito sofrimento e que não sabem a quem recorrer, como pedir ajuda. É bom termos um mês inteiro para falar sobre isso e refletir, mas a saúde mental é algo que é trabalhado o ano inteiro. Então, esse é um pontapé inicial para a gente entender que saúde mental importa e que a gente pode e deve pedir ajuda e que essa saúde mental ela deve ser trabalhada o ano inteiro. Então, parabéns pela iniciativa da Câmara, né, e conte conosco sempre. Muito obrigado. Ismênia Nunes. Você que tanto tem colaborado com esse assunto, que tanto tem se dedicado para que as coisas aconteçam. A gente faz um agradecimento assim, o internauta que está assistindo, porque é muito legal quando encontramos em nosso meio pessoas que sonhem os mesmos sonhos, né, e tentem transformá-los em realidade. E a Ismênia é uma destas. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos, né? Bom dia às pessoas que nos acompanham. Dizer primeiro, né, da nossa felicidade, né, Garcia, em ter vocês juntos, aí desde o início, quando se pensava nessas ações, né, a Câmara ela tem tentado, né, tem buscado construir, né, tem construído, na verdade, essa metodologia de estar trabalhando essas questões, né, Garcia, para a gente poder ouvir dos profissionais, ouvir da sociedade, trazer esses diálogos, né? Eu, enquanto assistente social, enquanto ex-conselheira tutelar, né? Esse tema da valorização da vida, não é um tema de extrema importância, que o Garcia sempre comenta, que é um tema que diz respeito a todos nós, né, Garcia? Existem algumas questões que diz respeito a um público em específico. No caso da valorização da vida, não, né? A gente vai estar conversando desde a infância, né, a questão da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Então, é um tema que passa por todas as faixas etárias, que passa por todas as classes sociais, que passa por todos nós, né, enquanto ser humano. E poder estar aqui nesse momento, né, junto com a Unijaguaribe, né, com vocês da psicologia, junto com dois educadores, né, que é o Garcia e o Daniel, para a gente estar conversando sobre isso, eu acho que é um momento de extrema importância, né, que a gente consiga, a partir desse momento aqui hoje, trazer para vocês alguns debates que, inclusive, a gente entende que são alguns tabus, né, eu acho que falar sobre a participação da escola, sabe, Daniel, é algo de extrema importância. A gente quer usar esse momento para explicar também de que forma existe essa articulação, não é? Escola, conselho tutelar, política pública, os profissionais da psicologia, como esses atores, como que em uma orquestra, né? A gente costuma dizer que cada um fazendo o seu papel, pegando o seu instrumento, a gente consegue trazer algo, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, eu acho que a gente está só começando o bate-papo, muita coisa boa vai
está acontecendo. Como o Garcia disse, em casa vocês podem mandar pergunta, né? Podem estar participando. Esse é um espaço nosso, né? Onde as questões vão fluindo e a gente vai construindo um diálogo bacana. Obrigado, Ismênia. Raymond Aislan. O fato de você ter escolhido a psicologia geralmente já diz muito daquilo que está dentro de ti, porque essas escolhas dos cursos que fazemos geralmente vai muito de encontro àquilo que eu já me identifico. E aí nós ficamos muito felizes quando vocês acompanham a coordenadora do curso em estar conosco, porque é legal ter essa participação daquele que ainda está na fase de construção da sua trajetória. Como você se sente dentro desse mundo da psicologia? Onde haverá de encontrar, trazer a sua contribuição? E obrigado pela escolha também do curso e por estar aqui conosco. Sinta-se à vontade. Ok, bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, Garcia. Hoje, né, atuando na clínica, né, no semestre finais, né, fazendo estágio, a gente percebe o quão importante é o cuidado com a saúde mental, né? E aproveitar, né, como a gente está falando de prevenção, falar um pouco sobre um erro comum da sociedade como um todo, né? Que é sempre deixar o cuidado, né, da saúde mental por último, né? Esse é um grande problema, né? A gente busca, né, vários meios, né? E deixa sempre, né, a procurar, né, a psicoterapia, né, procurar o cuidado da saúde mental por último, né? Muitas vezes por estigmas, né, vamos dizer, né, acreditamos que ir ao psicólogo, né, a gente coloca em estereótipos, né, alguém que tem, porque tem transtorno mental, é por isso, por aquilo outro. Não, a gente tem que lembrar que esse é um cuidado preventivo para nós, certo? Então, que a gente possa, tanto quanto possível, ir, né, ter esse momento, né, para falar sobre nossas questões, né, questões também que são existenciais, né? A gente tem um corpo, né, a gente percebe, mas desse corpo existe um ente que perpassa o corpo, é um ente existencial que fala dos seus anseios, né, que fala do seu histórico de vida, né, de como ele se constitui enquanto identidade, né? E durante esse percurso, né, a gente vê muito isso, né? Quando a gente está na clínica, as pessoas chegam lá já em crise, né? Em estados adoecidos, né? Então, que a gente possa ver, né, a psicologia, né, que a gente possa ver a saúde mental como um cuidado que todos nós devemos nos permitir, né? A ter, né, essa experiência, né? E aí lembrar, né? A gente compreende, né, que ainda falta muito, né, assim, o acesso, né, à psicologia, né, mas lembrar que existe campus, né, rede pública, né, e a própria Unijaguaribe, né, e aí eu vou pedir para em seguida, né, a minha colega Natália falar um pouco, né, ela que também já atua, né, na parte social, né, da psicologia, né, nos estágios finais, né, que ela pode também comentar, né, sobre a perspectiva, né, das pessoas e também como elas irem, né, chegar, ter acesso ao serviço de psicologia aplicada, né? Muito obrigado, Raymond Aislan. Natália, já pegando a deixa aí do seu colega de curso, coloque também para a gente, para o amigo internauta que está nos acompanhando, essa tua trajetória, esse teu desejo de tornar-se psicóloga, a contribuição que trará dentro desse processo. Como diz Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2, que possam ser muitos para ajudar tantos que precisam. Por favor, Natália. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade de abrir a casa da Câmara, né, para que a gente possa estar aqui. Porque, como muita gente fala, a casa da Câmara é a casa do povo, né? Então, é muito importante acontecer esses momentos aqui, que são abertos ao público, a audiência pública que vai haver com relação a essa temática, né? E como a Thay falou, a saúde mental ela deve ter esse cuidado não somente agora, no setembro, mas durante o ano todo, para que não seja tão necessário a gente abordar tanto o setembro amarelo, né? A gente precisa ter esse cuidado. E em conversas que eu já tive com alguns grupos que eu participei, uma coisa me chamou a atenção há uns dias atrás, que foi com um relato que a pessoa fez e no qual ela tem alguns problemas de saúde, né? Toma os medicamentos. E ela também,
ela tem a depressão também. E também, aí ela faz o acompanhamento médico, a psicoterapia e tudo. Mas ela, numa fala dela, ela trouxe que eu tenho vergonha de dizer que eu tomo medicamento. Ela falou assim, né, para a cabeça. Né? Eu tenho vergonha, porque as pessoas... Ela nem falou tanto com relação às pessoas. Ela mesma se julga com relação a isso. E ela mesma relatou que para as outras questões de saúde dela, ela toma medicação. Então, eu questionei, né? Então, assim, por que que com relação às outras questões você toma o medicamento e para a questão da depressão você não toma, já que tudo está relacionado com a sua saúde? Né? Então, a gente precisa desmistificar a questão da saúde mental, que nós estamos vendo, na atualidade, o sofrimento psíquico que está assolando a nossa sociedade. Né? E o Raymond trouxe os relatos dele da clínica, né? Que nós iniciamos esse estágio mais específico agora nesse semestre. Ele está na clínica e eu estou estagiando na sociocultural e educacional. E eu sempre falo que a psicologia ela está para além dos muros de uma sala da clínica. Né? Eu acho muito importante esse trabalho da psicologia social, porque você consegue abranger um número maior de pessoas e o cuidado ele se torna mais amplo. Né? Lógico que naquele grupo, algumas pessoas vão precisar de um cuidado mais específico, mais individualizado. Mas você trazendo as questões para o público no geral, muita informação é disseminada, né? E informações que tenham base em pesquisas, informações que tenham base científica, né? Porque quando a gente vai para o estágio, a gente estuda muito, né? Para ir a campo. A gente, sempre que vai fazer alguma intervenção, a gente tem que se aprofundar no assunto para saber o que a gente está falando. Então nos campos que eu estou estagiando esse semestre, eu escuto relatos de algumas pessoas, né? Que fazem algum tratamento, e outras que não, mas que sempre tem alguém próximo que está sofrendo alguma coisa, né? E também uma coisa que eu observo é que quando a gente passa... Essa semana a gente realizou várias ações, né? Assim, na semana passada nós realizamos várias ações. E uma coisa que me falaram foi... eu gosto muito de vir para já é um grupo que já é fixo, formado, e ela falou, eu gosto muito de vir para o grupo porque aqui, apesar da gente conversar, ter esse convívio com as nossas colegas e tal, a gente aqui aprende muita coisa também e a gente acaba levando para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos netos, nossos filhos. Né? Então, assim, esse trabalho, ele é aquele trabalho de formiguinha, né? Que você vai, aos pouquinhos, você vai colocando alguma coisa ali e para alguém vai ficando, né? Para alguém, aquela pessoa vai levar para casa, vai refletir, né? Então, eu acho muito importante. E o Raymond falando na questão dos cuidados, né? Na Unijaguaribe, nós temos um serviço de psicologia aplicada. Ele é um serviço gratuito, em que existem os atendimentos clínicos individuais, psicoterapia. Né? Além da clínica escola, que também existe na Unijaguaribe, né? Que oferta os serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição e farmácia, certo? Então, assim, são serviços gratuitos para a sociedade, né? Para toda a comunidade em geral. Você só precisa preencher um formulário de inscrição, né? E passa por uma triagem e com um tempo você é chamado, né, de acordo com a sua solicitação, independente, ou na clínica escola ou no SPA. Certo? Certíssimo. Muito obrigado. Vamos voltar outras vezes. Daniel, há pouco tu falavas daquele mundo chamado Beni Carvalho, que dentro de poucos dias fará 56 anos de existência. E eu já estou sabendo que vem coisa boa por aí, já quero. Daniel, você diz muito de uma lei do governo do estado que determina que tem que haver determinada ação.
Mas nós sabemos que existem leis que pegam e leis que não pegam. E as leis que costumam pegar são aquelas que encontram ambientes favoráveis para que ela germine. E se muito tem acontecido dentro do mundo Beni Carvalho, deve-se à equipe que lá está e que trata isso como algo próprio, de importância, de valor. Eu queria que nesse momento agora você falasse especificamente desse conjunto de ações. Eu e a Ismênia tivemos a felicidade, mais uma vez, ao lado da Unijaguaribe, do neuropsicólogo Roberto, de 2 alunos que lá estiveram, 2 alunas que fizeram um trabalho magnífico, de ver o que aconteceu no anexo da Cacimba Funda. Mas naquele dia nós soubemos que 1.186 alunos, de uma forma direta ou indireta, participaram. Meu irmão, e é muita gente. Como a Escola Beni Carvalho conseguiu desenvolver isso com tanta maestria e quais os resultados que o chão da escola diz para você que podem surgir de momentos como esse? Vamos lá, né? Assim, voltando à questão da lei, nós temos essa lei estadual, né? Como eu já citei, só que também a escola, ela tem um plano de prevenção à violência, né? E esse plano, ele contempla o cumprimento dessa lei, porque lá está previsto essa ação, Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio, do jeito que está na lei, porque esse texto não é da escola, esse texto é dessa lei 16.483, né? Como também tem a lei da Semana Maria da Penha, que nós fizemos. Então, todas essas ações estão no nosso plano de combate à violência. E esse plano existe em virtude, porque na escola nós temos também, por força de lei, a Comissão de Proteção, de Prevenção e Proteção contra a Violência de Crianças e Adolescentes. Então, a questão da prevenção ao suicídio passa, né, por esse plano e que nós temos que executar a semana, né? Claro que não é uma ação pontual. A nossa preocupação é o ano todo, dia a dia, né? Nós trabalhamos a nossa escola muito com acolhimento, o acolhimento de alunos, de professores, de funcionários, de comunidade em geral, as famílias. Nós sempre prezamos na Escola Beni Carvalho pelo acolhimento entre os pares. Sempre reunião que nós fazemos com a equipe pedagógica e os funcionários, sempre nós falamos a mesma coisa, né? Vamos sempre prezar, né, dentro das nossas atribuições, das nossas funções na escola, o acolhimento. Porque se você não tomar de conta do acolhimento, né, alguém da escola, algum aluno, algum professor, né, não vai estar em um dia muito bom, muito favorável, no momento da vida não muito bom, né? Pode estar com algum problema de ansiedade. Então, nós temos que ficar atento às pessoas, né? Porque muitas vezes nós não sabemos como elas estão por dentro. Por isso que nós temos sempre que acolhê-las. Se elas estiverem bem, ótimo. Mas se elas não estiverem, por isso que nós temos que tomar cuidado com como lidar com as pessoas. E assim, apesar da gente ter muita gente ali para cuidar, mas graças a Deus, né? E a equipe, não é? Nossa equipe é muito boa, muito comprometida, né? Nesse sentido, a gente consegue realizar esse trabalho de acolhimento, mas a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente tem a parte que nos compete, mas muitas vezes a gente precisa de parceiros, as outras instituições, né? Que nós chamamos a rede de proteção, né? Que nos ajuda. E, por exemplo, nós tivemos já esse ano, né, agora recentemente, após as férias, nós estamos com um projeto dentro da escola, né, com estudantes do curso de Psicologia da Unijaguaribe, né, que inclusive estão sob a orientação da psicóloga Tayana, né, que eu agradeço muito. E já tem acontecido, muito antes dessa semana, né, ações nesse sentido. É preciso que as pessoas saibam que nós trabalhamos o acolhimento, a saúde mental na escola, já antes mesmo dessa semana que nós estamos realizando agora, não é? Infelizmente, a escola não tem como
contratar psicólogo, não tem esse profissional ainda dentro da escola, que eu acredito que futuramente ele vai estar inserido, né? Assim como os assistentes sociais, né? Que é muito importante esses profissionais na escola. Mas a Unijaguaribe, através da professora Tayane e seus alunos, estão contribuindo muito com a escola. A gente tem um grupo de alunos mais vulneráveis que estão sendo acompanhados, né? Em redes de conversa através da terapia social, da terapia em grupo, né? E quando a gente detecta um caso mais específico, aí a gente tenta ajudar, né? De acordo com as possibilidades. A gente também tem uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar aqui na nossa cidade, que sempre que a gente precisa ajudar alunos e famílias que estão em grande situação de vulnerabilidade, a gente tenta ajudar e os encaminhamentos são dados. Aqui a gente não costuma ver um aluno ou uma aluna em situação de sofrimento e fechar os olhos, de forma alguma. A gente tenta sempre ajudar, porque são pessoas que precisam de ajuda no momento em que elas estão sofrendo, certo? E é isso. E nessa semana especificamente que nós estamos fazendo agora, que vamos encerrar na sexta-feira, vale salientar que nós tivemos um momento geral com todos os alunos, né? Professores também participaram, né? Os parceiros. E após esse momento geral, que a gente fez essa conscientização, né, essa reflexão, e também atividades interativas, porque o tema ele é muito. A palavra suicídio é uma palavra muito pesada, né? Ninguém gosta nem de mencionar isso, mas é necessário falar isso na escola, né? Esse tema, ele faz parte do currículo escolar. As escolas precisam trabalhar sobre isso, porque isso salva vidas, não é? E após o momento coletivo, nós tivemos uma terapia em grupo com alunos que, por livre e espontânea vontade, quiseram participar, não é? Inclusive, nós fizemos uma triagem. Antes mesmo de realizar, a gente fez uma triagem junto com o apoio dos professores, os diretores de turma, de alguns alunos que a gente tem detectado que precisam ser ajudados, né? Ser escutados, que estão passando alguma coisa que a gente acaba sabendo, né? E aí convidamos, falamos desse momento que vai ter, né? Se eles queriam participar da terapia em grupo ou mesmo individual. E é aqueles que sinalizaram positivamente, a gente encaminhou para a família uma autorização por escrito, a família leu, né? Inclusive essa autorização feita por mim, assinada pelo diretor, e a família deu a devolutiva autorizando. E aí eles participaram com autorização dos seus pais e foi muito bacana, né? O evento da segunda-feira foi lindo e esperamos que o da sexta-feira seja da mesma forma, se Deus quiser. Muito bom, Daniel. Como é bom ouvir, né, Tayane, esses relatos que enchem a gente de alegria, porque o crescimento, aquelas 3 dimensões, tamanho, sabedoria e graça, né? É até bíblico isso, está em Lucas. Quando estivemos com o seu colega, o professor Roberto, lá em Cacimba Funda, nós falávamos que hoje existe uma política muito de cultuar o corpo em detrimento dos valores emocionais, né? Eu queria que, enquanto coordenadora do curso de Psicologia, certamente esse diálogo perpassa lá o teu mundo, colocasse um pouco para a gente sobre isso, Tayane, e também já na tua fala, essa história de que precisamos falar sobre suicídio, porque para muitos, aquela história do tabu, quando fala, aumentam os casos. Hoje, para o amigo internauta que nos acompanha, cerca de 44 suicídios diários no país. É um número que é muito alarmante. E tem essa cultura de que não deve falar, porque se fala, aumenta. Mas hoje a gente já compreende, por isso estamos aqui falando sobre isso. É um assunto delicado, tem sua delicadeza, mas nem por isso deve ser negligenciado. Por favor, Tayane. Isso, né? Na realidade, tem até um dito popular, né, que a cabeça governa o corpo. E é verdade, né? Assim, aquilo que é pensado, sentido, as emoções que nós apresentamos, ela é uma interpretação desse mundo externo, desde o momento que a gente nasce, né, até o momento atual. Então, a minha história de vida, ela está muito associada àquela história de aprendizado, de coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu vivi, né? Então, à medida que eu vou evoluindo, que eu vou crescendo, eu vou tendo uma noção de quem eu sou baseado na interação com o outro.
Se eu tenho uma família que é cuidadosa, que me trata bem, que me dá formas de sobreviver com afeto, eu vou crescer de uma maneira mais saudável. Se eu venho do ambiente que ele já é mais violento, com violências vividas, com recursos escassos, eu já vou ter uma vida um pouco mais difícil, uma imagem de mim também mais difícil. Então, quando a gente fala sobre a valorização do corpo em detrimento da saúde mental, é muito isso, né? A gente vive numa sociedade que é capitalista. Então, a matéria, ela vai ser mais importante do que a essência. E quando a gente estuda psicologia e trabalha nessa área, a gente entende que se a cabeça não está bem, tudo desanda, né? E com relação à estatística, hoje em dia no Brasil, são 36, né, pessoas que se matam todo dia. E ela é uma taxa superior a mortes por câncer e HIV. Então, às vezes, quando a gente tem algum conhecido que está com diagnóstico de câncer, a gente fica muito assustado. Mas a gente também não olha para um colega que ele está isolado, que ele teve mudança de comportamento, que ele fala que quer sumir, que ele fala que quer morrer. E às vezes a gente olha para esse discurso e fala: ai, fulano, deixa de besteira, isso é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da cabeça dele, porque ele teve uma história de vida com muitas violências. Ou então ele está num momento de crise que ele não está sabendo lidar. E é algo que a gente até considera o suicídio como uma epidemia. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Então, é muita gente em sofrimento que não sabe que pode ser ajudada e que não consegue pedir ajuda. E por ser um tema que é tabu, a gente não fala sobre isso, né? Nós estamos e viemos de uma cultura católica, cristã, evangélica, que desde pequeno a gente é ensinado que a vida é um dom divino e que somente Deus pode tirar. Então, aquela pessoa que está em sofrimento e que ela pensa seriamente que ela não deveria estar aqui, ela vive num conflito. Por quê? Porque ela não quer estar viva, mas ela sabe que esse ato é um pecado, porque ela foi educada para pensar assim. A pessoa que está em sofrimento profundo e pensa em se matar, ela tem um sentimento de ambivalência, né? Uma ambivalência muito profunda. Eu não quero estar aqui, mas se eu não estiver, como ficam meus filhos? Como é que a minha família vai lidar com aquilo? E ela também se sente profundamente sozinha. Ela percebe que ninguém se importa, que ela não é vista por ninguém, que ninguém dá atenção ao sofrimento dela. E ela, por muitas vezes, não ter uma habilidade de pedir ajuda ou de falar do que ela está sentindo, ela se isola cada vez mais. Então, é um sofrimento emocional muito profundo, né? A pessoa que pensa em se matar. E a gente fala que a ideação suicida, ela pode levar anos de planejamento, que eu sofro desde a infância. E desde a infância a gente acha que não, mas criança também se mata, que é algo que é muito triste, mas é verdade. E às vezes a pessoa passa a vida inteira pedindo ajuda, falando, ninguém se importa, ninguém fala nada, e chega um momento que ela está numa crise, em questão de segundo, ela consegue, né? E algo que a gente observa muito em sobreviventes de suicídio é que costumam relatar: olha, eu não queria morrer de verdade, eu queria era parar de sofrer, né? Então, esse sofrimento a gente precisa acolher. E muitas vezes a gente não sabe o que falar, porque baixa um desespero. Meu Deus, o que é que eu vou dizer? Eu estou vendo que meu pai está muito deprimido, está enchendo a cara de cachaça todo final de semana, perdeu o emprego, estou vendo que ele está se afundando. O que é que eu vou dizer para ele? E às vezes, pessoal, não precisa dizer nada. É estar junto. É validar aquela pessoa. É dizer que se importa. Que se ele precisar, ele está ali. Então, isso dá aquele sentimento de: poxa, eu estou sendo visto. Alguém notou meu sofrimento. Tayana, assim, você coloca a questão dos tabus,
E na minha experiência como conselheira tutelar, a gente enfrentou, sim, muitos tabus com relação a esse assunto, principalmente quando a gente parte para discutir a saúde mental com relação às crianças, né? Eu lembro que antes da pandemia, 2019, aqui no Aracati, a gente passou uma fase extremamente complexa que acontecia dentro do ambiente escolar, que eram as automutilações, né? Hoje ainda existe essa realidade. 2019 foi um ano em que isso explodiu, né? E a gente via crianças, não só adolescentes, mas crianças também na prática da automutilação. E, às vezes, quando a gente chega para a família para conversar sobre essas questões, não é? Existe ainda uma resistência que é aquilo, né, de você não querer admitir nenhum problema mental. E aí, principalmente quando a gente fala de criança, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque as pessoas trazem a lógica da birra, a lógica de que está fazendo porque quer aparecer, é coisa de menino mal criado. Então, a gente acaba tendo que lidar, porque a gente tem o costume, enquanto sociedade, infelizmente, de olhar para o adulto e dizer assim, não, vamos tratar. Mas a criança, a gente tem essa dificuldade porque a criança precisa ser educada, né? É aquela coisa, não, isso aí é falta de educação. E, às vezes, a gente acaba passando por cima dessa história da importância do tratamento, porque, por ver como um serzinho em construção, você acha que não, eu não preciso tratar, eu preciso só ensinar, né? Só a prática do educar. E aí a gente percebe que até a política pública, até nas políticas públicas, a gente tem dificuldade desse atendimento especializado, né? O trabalho da psicologia é importante. Existem situações que a gente sabe que passam também já por um atendimento psiquiátrico, né? E aí essa parte é clínica, de medicação, de tudo, já é um outro desafio para as políticas públicas, porque a gente muitas vezes se via, por exemplo, enquanto o órgão que faz os encaminhamentos, sem ter para onde encaminhar, né? Esse acompanhamento psiquiatra infantil, por exemplo, é um profissional que a gente não consegue encontrar. Aqui no nosso município, até na rede particular, a gente tem dificuldade, né, para conseguir encontrar a pessoa, o especialista. E, infelizmente, por mais que doa para a gente falar sobre infância e falar sobre morte, porque são dois assuntos que para a gente não casam, né? Existe suicídio infantil, né? Eu via um estudo da OMS que dizia que no Brasil a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos era suicídio, né? Então, assim, nos adolescentes isso é gritante, mas também existe o suicídio infantil, né? Eu via também um estudo que apontava que o Ministério da Saúde, em 2019, em 2021, aliás, ele teria registrado 200 casos de suicídios até os 11 anos de idade, que esse era o maior número desde 1996, que é quando isso começou a ser contabilizado. Então, assim, eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para pedir para vocês, enquanto profissionais de informação, trazerem a importância da gente discutir isso, não é? Da gente olhar para a criança com esse olhar de cuidado, de que a criança tem, sim, problema mental, doença, pode ter sim doença mental, que a gente precisa olhar para isso. A escola é extremamente importante, não é, Daniel? A gente sempre fala que a escola, para além da família, né, porque a família é a base, mas a escola é onde a criança ou adolescente passa a maior parte do seu tempo, né? Então, lá ela tem os colegas, tem os professores, é onde a gente consegue observar as questões. E eu acho que é importante a gente quebrar esse tabu e falar sobre a infância, né? Sobre as doenças mentais também na infância. Queria te pedir para colocar isso de uma forma mais dentro da psicologia. Como é que vocês enxergam essa questão? Uma coisa que a gente sempre fala em sala de aula, né, é que a criança não pede para nascer e que ela acaba sendo um bode expiatório da família. Muitas famílias, elas não têm um preparo emocional para serem cuidadores, para serem responsáveis. E a criança, ela é um sujeito em formação, né? Então, assim, que tipo de adulto aquela criança vai ser? Vai depender do ambiente que ela está inserida, né? Vai depender do tipo de situação que ela está sendo exposta. Então, a criança que desde sempre, desde a barriga, ela está exposta a situações de violências, de drogadição,
de consumo de substâncias que vão fazer mal ao desenvolvimento dela, neurofisiológico, motor, psicológico. Então, essa criança ela já nasce num ambiente extremamente prejudicial, né? Quando a gente fala sobre a mutilação, a automutilação, como é que a psicologia vai entender? Eu tenho um sofrimento que eu não sei como falar, porque eu não fui ensinada a falar de emoção, mas esse sentimento é tão gritante, é tão profundo, que eu preciso torná-lo visível. E é muito comum a gente escutar que quando a criança ou adolescente ele se mutila, ele tem um sentimento de alívio, porque quando ele vê aquele sangue, quando ele vê aquele ferimento, ele se sente melhor. E também tem, né, um efeito colateral que gera uma pergunta. Os amigos perguntam, ai fulano, o que é que aconteceu? E aí é uma oportunidade daquela pessoa falar sobre, né? A família, geralmente, não vai ter um acolhimento assim, vai querer punir, brigar, bater. Mas é muito comum e acaba acontecendo o efeito contágio, que quando começa um na escola, depois tem outro, e tem outro, e tem outro, e aí a gente se assusta. Mas, na realidade, é um pedido de desculpa. Aliás, é um pedido de socorro, né? E aí, esse pedido de desculpa da família, muitas vezes, não vai vir. Porque a família ela não está educada também para lidar com aquele sofrimento. Quando a gente fala sobre doença mental na infância, a gente sempre vai precisar olhar para a saúde da família. Provavelmente é uma família que ela não está funcional, que ela não está cumprindo seus papéis, né? Como eu falei e repito, a criança não pede para nascer. Ela só vai reagir ao ambiente que ela está exposto. E com relação à falta dos médicos psiquiátricos, é até interessante porque antigamente a psiquiatria ela era mal vista pelos próprios médicos, então poucos seguiam para a área. Então hoje o que é que a gente tem? Uma alta demanda para médico psiquiatra e pouquíssimos formados, né? E assim, quando a gente fala sobre essa saúde mental da infância, da adolescência, é entender que são momentos de crise do desenvolvimento, né? O adolescente ele realmente passa por pensar no futuro com muita incerteza, saber se é desejado ou não, saber se vai ter uma profissão ou não. Então é um momento muito delicado. Junto disso, com o nosso país extremamente violento, o Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo, né? É o quinto país mais depressivo do mundo. Então está todo mundo adoecido, né? Infelizmente, essa é a verdade. Passaria 2 dias. Eu costumo dizer, Raymond, nós que gostamos da literatura, tem alguns personagens que a gente leva, alguns como irmão, outros como pai, outros como filho. E tem um pássaro que eu carrego comigo assim, quase como Fernão Capelo Gaivota, né? Da obra do Richard Bach. Tem um momento lá no livro que é dito assim: entre o aqui e o agora, nós vamos nos encontrar de vez em quando. É algo que faz... Aqui agora parece uma coisa tão única e a gente vai se encontrar de vez em quando. Porque nós vivemos, e aí eu já falo para o Raymond e os ouvidos da Natália já estão ali escutando, essa história do não viver o tempo presente. Ou estamos presos em um passado que já não temos mais o que fazer com ele, a não ser tirar lições, ou em um futuro que nós não temos certeza se vai chegar e como vai chegar. E o tempo presente, que é onde nós temos a possibilidade de mudanças, metamorfoses, o eterno caçador de mim, a gente às vezes não vive esse tempo. Muito fruto do que tu falavas, Tayana, da questão da ansiedade, de ser o país de ansiosos. Como vocês, na clínica, nos estágios, no cotidiano, encontram essas situações? E eu peço também que nessa fala, vocês, se possível, toquem na questão das telas. Por que a gente está tão distante de quem está próximo e se aproxima tanto de quem está longe? Essa semana mesmo, sem nenhum demérito, até nada disso, mas eu estava conversando com o Ismênio quando nós íamos, não sei para onde, a gente andou muito junto, na separação do casal Sandy e Lucas Lima.
Sandy e Lucas Lima, em que tinha pessoas no Twitter extremamente depressivas, porque um casal cujo eles nunca viram na vida, Daniel, não conhece nada da história deles, mas que eram famosos e de uma certa forma, sei lá, aquele amor fazia com que eles se sentissem talvez representados. Fale um pouco dessas tantas coisas que eu falei à luz da psicologia dentro dessa valorização da vida que a gente traz hoje nesse momento. Muito bom a reflexão, né? O questionamento, Garcia. E a gente vai perceber assim, se a gente for ver dentro dos comportamentos humanos hoje, a gente vai perceber que nós, né? E aí vamos falar também a nível de Brasil, né? A gente virou expert em fugir, né? Em se esquivar daquilo que é aversivo, né? Isso vai implicar muito também sobre as desigualdades, né? A gente falou sobre questões sociais, né? Sobre essa questão multifatorial, né, da sociedade. Então, quanto mais um país ele apresenta carências, né, muito mais surgirão formas de fuga, né, forma de esquiva dessa realidade. E justamente assim, pontuando a perspectiva da tela, a tela não necessariamente é um problema. Entretanto, ela amplia esses mecanismos de fuga, né, de fugir de mim, né, e da realidade sofrida no ambiente, né, como a Thay colocou, desse ambiente que, por sua vez, fala sobre a repercussão na saúde do indivíduo, né? Então, quando a gente fala da questão da família, né, como esse primeiro contato, né, onde o indivíduo vai se constituir ali, a gente vai perceber também que vai para além dela também, né? Então, é a família, então é a escola, é a sociedade, né? São as outras redes de apoio, né? E se a gente for analisar essa perspectiva do sentido, né, do estar, né, no aqui e no agora, a gente vai entender que isso reflete um processo de que o indivíduo ele não tem, ou por vários motivos na sua trajetória de vida, como se estabelecer enquanto sentido de pessoa no ambiente. Em que sentido, né? Nós, enquanto individualidades, né, que vamos nos constituindo enquanto pessoas, precisamos ter redes de apoio, né? Redes de contato comigo e com o outro. Então, falando também, achei muito interessante, o Daniel colocou, né, buscar que na escola tenha um psicólogo, que tenha assistente social. Por quê? E também falar de política, isso é políticas públicas, né? Porque se a gente não tem meios para dar ao outro que ele possa viver de forma qualidade, né? Que ele tenha qualidade de vida, isso vai implicar sobre os processos de morte, né? Isso são processos de morte, né? Quando ele é anulado, quando ele é invalidado, quando o seu existir, né, é prejudicado, né? Então, falar sobre políticas públicas, né? Falar sobre a perspectiva da escola, né? Do sofrimento da criança, né? Do bullying. Muita gente pergunta, né? Antes não tinha isso, né? Não tinha. Mas se tem, é porque existe uma implicação sobre o indivíduo, né? Estudos mostram isso, né? Antes não tinha essa questão da homofobia. Sim, se tem, é porque isso existe uma implicabilidade sobre o existir do outro, que causa sofrimento, por sua vez, causa repercussões de morte, de violência, né? Então a gente tem políticas de proteção, né? Ao existir que é múltiplo de cada pessoa, né? E a gente vai, e sim, né? Compreender isso, de estar no aqui e agora, fala sobre as nossas raízes, né? Estar em contato com nós mesmos, né? Enquanto sujeitos subjetivos, né? E existenciais. E se a gente tem essas raízes, a gente vai ter uma resiliência, né? Então, também buscar entender, né? Aquilo que me faz sentir vivo, né? O que me dá gosto, né? Por viver, né? E isso vai dar presença, né? Isso vai me estabelecer no aqui e no agora, né? Então, todo movimento que fala de vida, todo mundo que fala de proteção, fala também sobre essa prevenção sobre o suicídio, né? Todo mundo, a gente sempre fala, né? Buscar que todos, né, em suas múltiplas singularidades, tenham uma vida que vale a pena ser vivida. Todos merecemos uma vida que vale a pena ser vivida em nossos sentidos próprios, enquanto existência, né? Com nossos gostos, com a nossa forma de ser, né?
Muitíssimo obrigado. Natália, sobre o mesmo assunto, desse aqui e agora, que muitas vezes a gente não percebe e fica atrelado em tantas coisas que às vezes até nos maltratam e nos machucam. Eu acho que essa questão do aqui e agora está muito relacionado com a forma que nós vivemos hoje, né? A nossa sociedade é uma sociedade de muita cobrança, de informação muito rápida, tudo tem que ser muito rápido. Então, a gente está sempre aqui pensando no que a gente tem que fazer daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a uma semana. Então, tudo isso realmente traz um sofrimento para a gente, né? Eu percebo muito com adolescentes, né, a questão do futuro. O que eu vou fazer quando eu sair daqui da escola? Né, eles estão angustiados com isso. Não todos, mas em sua grande maioria. Né? Então, assim, nós precisamos, como são adolescentes, eles também estão em formação ainda. Né? Nós estamos em formação até o dia da nossa morte. Todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia tem alguma novidade. Então, assim, nós, mais velhos, precisamos também mostrar para eles que eles podem ter outros recursos para além daquela, como é a questão do Enem, né? Para além do Enem. Eles têm uma vida para além da escola, não focar simplesmente naquilo, né? E você falou sobre o Lucas e a Sandy, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, que ela falando, eu não acredito mais no amor. Por quê? Porque existem alguns casais famosos que a gente tem como referência, né? Aí a gente via a Sandy e o Lucas, nunca tinha nenhum comentário, nenhuma fofoca, nem nada, e simplesmente aparece a notícia. E sempre transparecia muito amor, muita felicidade, muita cumplicidade, e que realmente deve ter havido durante esse tempo que eles passaram juntos, né? E do nada aparece, para nós, né? Do nada aparece a separação, sem nenhum fuxico antes, que às vezes noticiam antes, né? E para muita gente foi uma surpresa. Aí ela, eu não acredito mais no amor. Né? É porque nós temos essas pessoas como referência e também nós percebemos o quanto as redes sociais nos mostram uma realidade que não existe. Né? Não totalmente daquela forma, não aquela felicidade extrema. Né? Todas as pessoas têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, têm os seus dias ruins, como também têm os seus dias bons. Então, assim, a gente precisa só perceber isso, que a vida de cada um tem os seus percalços. Né? E a gente precisa aprender a lidar com essas situações difíceis e aprender a lidar com as nossas emoções. Muito grato. Pois não. E até interessante, Garcia, você falar sobre as telas, que todo ano, né, no curso, nós temos a Semana de Psicologia. E o tema escolhido para esse ano é justamente isso, o impacto das telas na saúde mental. Né? A semana ela vai acontecer 23 e 24 de outubro. Tem inscrição paga, né, mas um valor bem acessível. E teremos assim vários workshops justamente abordando essa temática. O impacto da tela no desenvolvimento infantil, né, essa questão das ansiedades geradas por esse mundo muito tecnológico. Então, assim, teremos 2 palestras à noite, os workshops à tarde. Não é restrito aos estudantes de psicologia, então a sociedade em geral que tem interesse está convidada. E vai ser bem interessante. Muito, muito, muito importante. O tempo na comunicação é algo que diz que time is money, né? Tempo é dinheiro. Na comunicação, assim, parece que ele passa muito mais rápido. E em especial quando a gente trata de um assunto tão relevante, com tanta coisa para ser dita. Nós já estamos indo para aquele momento, já visando o final do nosso encontro. E nesse instante a gente queria conversar sobre a necessidade de políticas públicas. Porque assim, a gente fala muito assim, Setembro Amarelo, Semana de Valorização da Vida, só que não pode ser algo que fique circunscrito. O Daniel falava há pouco que o Beni navega nessas ondas o ano todo, e a sociedade também deve navegar nesses temas o ano todo, sempre. E como nós, enquanto educadores, psicólogos, assistentes social, podemos idealizar
essas políticas públicas. Nós estamos aqui dentro de um parlamento, dentro de uma casa que legisla. Como essa casa que legisla pode efetivar essas políticas para que aqueles que estão lá, como bem disse Natália, a casa do povo, para que aquele povo que aqui se faz ser representado tenha essa garantia de direitos. Eu começo com a Ismênia na área da assistência social, que tanto sente essa causa e tanto partilha conosco os seus sentimentos. Depois a gente passa por todos vocês. Nós, desde o início desse diálogo, e sempre que a gente tem conversado sobre essas temáticas aqui na Câmara, a gente sempre busca trazer essa visão prática das temáticas, não é? É aquilo que nós conversávamos. Nós temos um ano repleto de cores, porque nós precisamos estar a cada mês gritando por uma causa diferente. Né? A verdade é essa, dando visibilidade a uma causa diferente. Então, se a gente faz isso, é porque ainda tem muito a ser construído. Né? Nós esperamos que chegue aí o momento em que a gente não precise ter mais o Setembro Amarelo. Né? Eu acho que o objetivo de todos nós é esse. E quando a gente fala sobre as políticas públicas, primeiro que falta à sociedade ainda compreender aquilo que já se existe. Né? Nós vivemos em um país repleto de legislações, né, onde a nossa literatura é a coisa mais linda do mundo. Quando a gente pega o SUS, que nós vamos ver toda a regulamentação que diz respeito à saúde mental, é algo bonito. Quando nós vamos ao SUAS, né, que a gente vai discutir os acompanhamentos psicossociais que fazem parte também dessa rede, nós também encontramos uma política muito bonita no papel, na literatura, mas, infelizmente, quando nós chegamos na base, né, quando a gente chega nos equipamentos, aí nós percebemos o quanto ainda precisamos evoluir. Nós temos que discutir, sim, a ampliação dessas políticas públicas, mas eu acredito que a gente precisa discutir também mecanismos para que a gente consiga monitorar e colocar em prática aquilo que já se existe, né? Porque nós temos uma mania aqui no Brasil também muito de construir ideias, de construir políticas, de construir legislações, e acaba que a gente passa por cima de um monte de coisa que na literatura está muito bacana, né? E eu acredito que a gente precisa viabilizar esses mecanismos. Nós sabemos que existem, sim, os espaços de controle social, né? Nós temos, por exemplo, um Conselho Municipal de Saúde, existem os conselhos de saúde, né? São espaços onde nós deveríamos, enquanto sociedade, né, enquanto gestores públicos, estar discutindo essas políticas. Nós temos aqui o próprio parlamento, não é, Garcia? Onde nós temos comissão de saúde, né, onde nós temos na Casa Legislativa, como uma das principais atribuições dos vereadores, está realizando esse trabalho também de fiscalização. E nós precisamos, enquanto sociedade, nos inserir nesses debates. Enquanto assistente social, e eu sempre vou trazer a minha experiência como conselheira tutelar também, porque o conselho tutelar é um órgão que ele encaminha e ele fiscaliza. Então, ele lida com todas as políticas públicas que diz respeito à infância, não é? E à juventude, à criança e ao adolescente. A dificuldade que nós temos ainda em está direcionando essas famílias para esses acompanhamentos especializados. Né? E enquanto assistente social tendo um olhar geral, a gente sabe que é algo que não se restringe ao público da infância e da adolescência. Né? Nós temos também os idosos que também têm um sofrimento muito, muito grande, né, nessa questão da saúde mental, e que nós não conseguimos... eu coloco até enquanto Brasil ainda, colocar em prática essas políticas de proteção. Então, nós precisamos, para além dessa questão didática, pedagógica, que é de fato importante, pensar, não é, nessas propostas de monitoramento enquanto sociedade, mas que seja de forma efetiva e que, se preciso for, construir também propostas, né, de lei, projetos de lei que acabem por direcionar essas políticas que já existem, né, de uma forma mais objetiva. Nós falávamos no início que nós vamos finalizar, não é, Garcia, enquanto Câmara, esse momento todo com audiência pública.
E é um momento onde nós queremos discutir isso de forma objetiva, né? Onde nós pretendemos tirar algo de concreto, para que a gente não saia apenas com fotos, com vídeos de uma campanha bacana, mas que a gente saia com uma demanda concreta, né? Onde a gente consiga enxergar de que forma o nosso município está hoje na questão da saúde mental, não é? De que forma os equipamentos estão funcionando, né? Amanhã nós vamos estar discutindo isso na audiência pública, porque é importante, né? Por isso que é importante a participação da sociedade, para a gente entender que equipamentos são esses, de que forma eu posso buscar ajuda, porque a gente fala no CVV, por exemplo, né? Que é 188, que faz um trabalho fantástico de acolhimento via telefone, né? Para dar uma perspectiva de vida, não é? De ânimo para as pessoas que têm o pensamento suicida. Mas até chegarmos no pensamento suicida, existe todo um trajeto que passa exatamente, ou que deveria passar por essas políticas públicas. Então, é muito importante a gente estar discutindo a questão pedagógica, mas a gente está discutindo a questão política em si, de política no sentido de política pública. E nós até gostaríamos de ouvir de vocês, de repente, experiências, não é, Garcia? Propostas de políticas que a gente possa estar implementando, ou de que forma a gente pode também estar propondo uma maior divulgação daquilo que já existe, de repente fortalecer aquilo que existe, os espaços de monitoramento e de participação. Então, a gente precisa sair com algo de concreto. A nossa ânsia maior é essa. Excelente pergunta. Na psicologia, a psicologia é feita de quê, né? De confiança, vínculo e sigilo. Quando a gente fala sobre o sigilo, o que é isso? Aquilo que um paciente, um cliente traz para o psicólogo vai guardar para ele e para o prontuário, que é aquele documento que ele vai evoluir a história do paciente. O paciente, o cliente, pode falar para Deus e o mundo o que o psicólogo falou e fez com ele durante a sessão, né? Quando a gente fala sobre confiança e sobre vínculo, é justamente o quê? Eu vou falar sobre algo que, para mim, é extremamente doloroso e eu preciso confiar naquele profissional que vai me ouvir, né? Então, quando eu estou vinculada, eu sei que eu posso falar tudo aquilo que me dói e que eu não vou ser julgado, que eu não vou ser ferido por mais uma pessoa. A gente sempre fala, né? Por que o psicólogo funciona? Porque não é o vizinho que vai abrir a boca para todo mundo e contar sobre a sua dor. Porque não é a família que na primeira briga vai jogar contra a sua cara. Então, o psicólogo ele tem esse papel fundamental e ético que nos é resguardado pelo nosso conselho de classe. Um psicólogo que ele não protege o sigilo e não estabelece vínculo, ele pode ser denunciado ao conselho de classe. Então, quando a gente pensa sobre política pública em saúde mental, a gente não tem como fazer isso sem profissionais que sejam efetivos, que estejam vinculados a um território. Por quê? Nada adianta a população ter um psicólogo por 6 meses a 1 ano e saber que ele vai embora. Porque quando vier outro profissional, ele vai precisar falar tudo de novo. Chega um momento dessa pessoa que ela está tão fragilizada que ela não quer mais falar. Ela já falou para 3, 4 psicólogos e quando estava pegando confiança, a pessoa sai, né? É uma coisa pessoal minha. Eu sou concursada no município de Jaguaruana. Estou atualmente licenciada do município, né, para assumir a coordenação do curso de psicologia. E em Jaguaruana eu sou concursada desde 2006. E com ampla equipe de assistentes sociais e, infelizmente, apenas eu como psicóloga. E de 2006 até 2020, a gente construiu a política do SUAS do município, e a gente vê que funciona. Por quê? Porque nós somos referenciados no território. A população conhece. Então, a gente consegue pensar e planejar de uma forma mais efetiva, a longo prazo. Porque política de saúde mental não é algo que você planeja em 6 meses. É algo que você pensa em gerações futuras. Por exemplo, aqui no Ceará nós também temos a epidemia da violência contra a mulher, o feminicídio.
E nós temos grupos de gestantes. E eu botei na minha cabeça que daqui a 20 anos, para a gente trabalhar uma masculinidade mais saudável, eu preciso começar da barriga. Então, as nossas falas com as gestantes do município é para falar sobre educação parental, orientação parental, falar o que é masculinidade tóxica, cuidar da saúde do homem, porque essa gestante vai ser mãe de menino que no futuro vai ser esposo de alguém e que pode ser violento ou não. Então, pensar política pública é pensar a longo prazo. E eu não consigo fazer isso se eu não tiver uma equipe. E que eu sei que aquela equipe vai estar lá. E que a população sabe que a equipe vai estar lá também. Então, ela pode, daqui a 5 anos, me procurar e eu estarei, né, em algum setor, mas ela sabe referenciar e tudo mais. Então, na minha cabeça, a gente só faz política pública para a saúde mental a partir disso. Assim, né, aproveitando, né, para também firmar, né, essa palavra da Thay, né, e falar, e também dentro da proposta, né, das meninas, sobre dizer, né, o que pode ser dito hoje, né, que possa contribuir. E eu penso assim, a gente, enquanto o município, né, buscar, né, investir, né, no cuidado de saúde mental, em ter profissionais vinculados ao território, né, que conheçam a população, né, que tenham ali realmente que sejam, né, efetivos, né, a gente vai ter, né, já foi anunciado, né, um concurso público, né, a gente poderia pedir, né, que um olhar, né, que pudesse aumentar as vagas, né, não custa nada sonhar, né, que a gente pudesse ter, né, em cada unidade básica de saúde um profissional da psicologia, né, porque a gente tem que entender uma coisa, a gente está vendo apenas a ponta do iceberg. A gente não está vendo o contexto todo. Se as pessoas procuram em último caso, e mesmo assim ainda a demanda não é suprida, então perceba a falta que há, né? Porque esses que estão indo não são nem a metade, né? E quando vão ainda não encontram a acolhida, né? Porque é muito grande a demanda para pouca quantidade de profissional. E por sua vez, tem aqueles que estão sofrendo em silêncio. Às vezes por né, vergonha, tabu, por vários processos que acabam o afastando, né, dessa qualidade, né, de buscar essa qualidade em saúde, né. E mais uma vez lembrando, né, que o cuidado em saúde mental, ele é tão importante quanto qualquer outro, né. A questão do suicídio, ele é um processo de adoecimento. É por isso que hoje em dia a gente até evita, né, dizer assim, a pessoa cometeu, né, no sentido de que é um pecado, sentido que ele cometeu um crime, né? Não, a gente tem que ver como um adoecimento, como um problema cardíaco, né? Ninguém diz que alguém, né? Isso é algo que os próprios CDV colocam. Ninguém diz que alguém cometeu um ataque cardíaco, né? Ele sofreu, né? O ataque cardíaco, né? E aí perceber que a gente está falando de algo que é palpável, né? Então a gente não vai ligar só porque não é algo que a gente pode pegar, mas os dados mostram, né? E a própria sociedade adoecida, o próprio Brasil adoecido, revela isso, né? Que a gente deve dar essa atenção, né? Uma atenção que é necessária e que é importante, né? Se a gente quer, né, realmente ter uma sociedade com mais qualidade de vida, né? Que possam viver melhor, né? Mais saudável. E eu só queria ressaltar também a importância da sociedade em cobrar, né, dos seus direitos, né? Existem diversos equipamentos, diversas formas de se pedir ajuda, em que em muitos momentos são negligenciadas, né? Falta psicólogo, falta profissionais. Então, a sociedade como um todo precisa fazer a cobrança, né? Como nessas audiências públicas que ocorrem, precisa ter a presença da comunidade para cobrar, para trazer ideias, para trazer propostas, né? Do que pode ser melhorado, do que pode ser inserido, para que o atendimento com relação a todos seja um atendimento adequado, no mínimo adequado, né? Pois é, e aí, falando agora mais uma vez, né, como diretor, né, vocês falando aí passa muita coisa na minha cabeça, né? E assim, a presença do psicólogo na escola faz a diferença. Nós tivemos aí
em alguns momentos, a contratação de psicólogo na escola antes da pandemia, não é? E agora, em 2021, nós tivemos por 6 meses, que foi em função da implementação do novo ensino médio. E aí, durante 6 meses, a gente pôde contratar, não é? Mas depois não pudemos mais. Mas a gente viu como o profissional, né, o psicólogo, ele ajudou muito a escola. Ele atendia alunos, professores, funcionários, gestão, né? E com certeza faz a diferença na escola. Então, assim, as políticas públicas, elas precisam mesmo urgente inserir esses profissionais dentro das escolas. Porque, gente, só sabe quem está na escola, viu? Quem está na escola, né? A gente tem, sim, alguns adolescentes com ideais suicidas, tem. A gente tem aqueles que se automutilam, a gente tem muitos com ansiedade. E aí, nós somos professores, nós não somos psicólogos, mas nós fazemos a nossa parte, acolhemos, né? E encaminhamos, né, aos órgãos competentes para que ajude esse adolescente, né, que está em situação de sofrimento, né? Certa vez chegou uma mãe na escola, já no final da manhã, desesperada, porque a filha estava com pensamentos suicidas, não é? E aquilo ali chocou a gente, e a mãe precisava muito que a filha fosse ajudada, acompanhada, não é? E nesse mesmo dia, à tarde, né, a gente acionou o Conselho Tutelar e nós conseguimos que a filha fosse atendida no CAPS no dia seguinte. Então, assim, a escola faz a sua parte, né? Mas a gente, quando já tem esses profissionais dentro da escola, já agiliza, né? Os processos são agilizados. Mas, independente disso, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Na escola, nós temos o projeto Professor Diretor de Turma, que é um projeto do governo do estado do Ceará, não é? Que um professor é responsável por acompanhar cada aluno de uma determinada turma. E aí os diretores de turma sempre escutam, né, casos de alunos que estão ansiosos, depressivos, e tentam acolher, tentam ajudar e estão sempre passando para nós, né, da gestão, diretor e a equipe pedagógica, para que a gente possa fazer algo por eles, encaminhar mesmo esses casos. Mas, assim, eu sinto muita falta do psicólogo dentro da escola. Gente, assim, sempre alunos perguntam, né, pais, né, e a gente, infelizmente, a gente diz, a gente não tem. Mas a gente tem como lhe ajudar. Me dê seu contato, me dê seu nome, a gente vai tentar lhe ajudar. E sempre que os pais procuram a gente ajuda, porque é o papel da escola. A gente não pode ouvir um pai, uma mãe ou um aluno com problema, triste, né, depressivo, e fechar os olhos. Não podemos. Isso até é uma questão de humanidade, né? Inclusive, eu quero deixar um recadinho aqui, se você, né, a internauta, tiver conhecimento de uma pessoa que está triste, que está se sentindo muito só, que tá com depressão, né? Chegue junto dessa pessoa. Às vezes essa pessoa só quer um abraço, né? E vai fazer toda a diferença. Tá bom? Queria só fazer um complemento na sua fala, Daniel, porque já existe, na verdade, uma legislação que foi aprovada em 2019, né, que é a Lei 13.935, que trata da obrigatoriedade, né, da presença do assistente social e do psicólogo na rede de educação básica, né, dentro das escolas. Isso deu-se uma pausa em virtude do período da pandemia, era um debate que estava bem amplo, mas aí, em virtude da pandemia, isso deu-se uma pausa. E nós estamos mais do que na hora, né, até enquanto categoria, né, assistente social, psicólogos, que é uma luta dos conselhos, a gente sabe, mas colocar essas demandas para que isso se torne efetivo nos municípios, né, porque já existe essa legislação aprovada lá de 2019. E a pandemia, ela não deveria ter freado esse debate, ao contrário, ela deveria ter dado mais notoriedade ainda para a importância desses profissionais no ambiente escolar, né? Então, eu acho que é alguma forma da gente já estar discutindo também de que forma está cobrando os municípios para que isso seja implementado.
E assim, amigo internautas, estamos agora, se fosse um programa de TV, seria o último bloco. Eu deixei o microfone com a Natália e nós vamos fazer o seguinte, Tayana e demais. A gente vai querer aquela mensagem de esperança, de entusiasmo, de encorajamento, de fortalecimento para aquele nosso amigo que está nos acompanhando, ou que irá nos acompanhar depois. E nós vamos chegar até o Daniel, vindo nesse momento, né? Falando dessa coisa tão bonita que é a esperança, que tanto a gente precisa passar para as pessoas. Eu não sei se a minha técnica tem condição de subir as letrinhas. A gente vai no final agradecer todo mundo falando para ficar registrado os que colaboraram conosco. Por favor, Natália. Bom, eu só queria ressaltar que se por um acaso você está passando por algum sofrimento, alguma angústia, alguma coisa que você está te fazendo mal, você não precisa passar por isso sozinho. Certo? Você pode procurar ajuda. Se você não tem alguém próximo a você, alguém que você confia, existem canais de ajuda, né? O CVV hoje ele é muito divulgado, porque já foi comprovado que ele é muito eficaz na escuta, na acolhida, né? O CVV é o Centro de Valorização à Vida, que eles têm o número 188, em que se você tiver, por um acaso, passando por alguma angústia, algum sofrimento muito grande, algum momento de crise, você pode ligar, eles te acolhem, porque você não precisa passar por isso sozinho. O que eu queria deixar para hoje, né, principalmente dizer, né, para todos que possam, tanto quanto possível, né, possam verbalizar, né, falar é preciso, né. Não, isso não reflete fraqueza ou fragilidade, né? O adoecimento mental ele existe como qualquer outro tipo de adoecimento e a gente precisa cuidá-lo, né? Busquemos pessoas de confiança, né? Que a gente possa ter próximo, familiares, profissionais, né? Que a gente possa buscá-los, né? E falar sobre essas questões, né? De foro íntimo, né? Que a gente possa verbalizar dessas dores, né? A gente pode dizer que há sempre algo a mais, né? Há sempre um ponto a ser visto, né? Que vai melhorar, né? De alguma forma e amenizar a dor, né? Que vai amenizar esse sofrimento, né? Então que a gente verbalize, que a gente procure, né? Ajuda, né? E nada que a gente possa perceber, né? Sobre questões emocionais, né? Não se culpe demasiadamente, né? Nem acredite que você é alguém sem solução ou alguém fraco. Não pense dessa forma, né? E falar, né, a questão do suicídio é preciso comentar porque ele faz parte de algo humano, né? Os animais não se matam, né? Então a gente está falando de uma perspectiva que reflete nós, seres humanos, né? Então que a gente possa dizer, né, que a gente possa verbalizar disto, né, desse processo de adoecimento, todos nós estamos suscetíveis, que fala de nós, né, quanto seres humanos em desenvolvimento, né, em interação com o meio. Né? E ouvindo Natália e Raymond, eu lembrei de uma frase que eu gosto bastante, que fala que a dor é universal, todos os organismos sentem dor, né? Agora, o sofrimento ele é opcional. A gente sofre até onde a gente aguenta, até onde a gente procura ajuda, ou até onde simplesmente a gente decide sair fora, né? E como profissionais da psicologia, a gente sabe, tem certeza que falar cura, né? Quando a gente fala, principalmente para uma pessoa que é um desconhecido, eu estou me obrigando a me ouvir. E eu estou vendo que aquela minha dor, ela é acolhida, que ela pode ser lapidada e eu posso refletir sobre ela. Gosto também muito da metáfora da cicatriz, né? A cicatriz é uma ferida aberta que se curou e que tem uma história para contar. E todos nós temos. Como a Natália falou da Sandy e do Lucas, né? Uma vida perfeita. Como assim esse casal separou? Só que é uma ilusão causada pela rede social. É um enquadro da realidade. Então todo mundo tem sofrimento. Mas a gente sabe que pode se curar, que pode sobreviver, que pode superar. Todos nós já vivemos o pior dia da nossa vida. Estamos aqui, né, como exemplos para poder contar a história. Então procura ajuda, não arranca pedaço e faz muito bem.
Dizer que nós possamos estar quebrando dentro de nós mesmos esses tabus, né? Que nós possamos estar nos reconhecendo enquanto pessoas que precisam de ajuda, que eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? Não é vergonhoso. É como, eu costumo dizer que é como alguém que tem diabetes, pressão alta, que todos os dias precisa monitorar, precisa tomar uma medicação, que esse nosso sofrimento, ele é aliviado quando a gente consegue compartilhar, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue compartilhar, não é, Garcia? A gente começa a, de alguma forma, aliviar. E que a gente tenha essa coragem de, primeiro, nos enxergar, não é? E nos compreender enquanto pessoas que precisam de ajuda. Gostaria também, tenho certeza que o Garcia vai reforçar, de convidar a todos para que amanhã nós possamos estar aqui na Câmara, né? A partir das 9 horas da manhã, discutindo essas questões. E como eu costumo dizer, né, eu, enquanto assistente social, a gente estuda muito o nosso papel em viabilizar a política pública, né? A grande missão da assistente social, dos assistentes e das assistentes sociais é esse. É buscar viabilizar, não é, o caminho a essas políticas públicas de forma efetiva. Então, amanhã será um momento de construção, né, que nós possamos sair desta audiência pública com propostas concretas, que nós consigamos encontrar caminhos, não é, para lutar pela efetivação daquilo que nós já temos enquanto direito, né? E que nós possamos também trazer algo de novo que possa contribuir. A saúde mental, ela é a base, não é? Porque se a gente não está bem, a gente não consegue, em outro setor da vida, construir nada. Então, a gente realmente deve ser prioridade. Então, já deixo o convite para que as pessoas possam estar participando, né? Para que a sociedade venha também para esse debate. Dizer da nossa felicidade em tê-los aqui. Eu tenho certeza, não é, Garcia, que esse é um primeiro de vários momentos que nós vamos ter para estar discutindo esses temas tão importantes para a nossa sociedade. É isso, né? Eu estava aqui, o que é que eu vou falar agora para encerrar? Aí eu me lembrei da natureza, né? Por exemplo, uma tempestade, né? Uma grande tempestade, onde causa muito sofrimento nas pessoas que estão ali naquele cenário, né? Mas depois ela passa e tudo volta, né? É o que era antes. A sabedoria da água, né? A água contornando ali, né? A água, ela passa, ela se comporta do jeito que ela quer, né? Então, assim, nós seres humanos, nós temos, assim, uma força dentro da gente que ela é capaz de aguentar qualquer coisa. E essa força, eu acho que é Deus dentro da gente, sabe? Então, assim, dizer para você que se você está sofrendo, se você está aí muito fragilizado, tá bom? Que você tem essa força dentro de você. Você só precisa encontrar. Mas se você tiver essa dificuldade, e essa força se chama resiliência, né? Se você tiver dificuldade, você peça ajuda. Você também não está sozinho. Eu sei que tem pessoas que não têm essa facilidade de encontrar essa força mediante o seu contexto inserido, onde envolve muitas situações de violência. Não é fácil, não é? Mas eu quero dizer que você não está só, que você pode contar conosco, nós que estamos aqui, não é? E que dizer para você que a esperança é o que nos move. Porque se a gente não tiver esperança, não faz sentido a gente estar aqui, né? Então, dias melhores virão e conte conosco. Amigos internautas, eu costumo dizer que os primeiros ouvidos que escutam o que a gente verbaliza são os nossos. E de uma forma muito bonita, vocês enfatizaram e disseram muita coisa bonita ao outro. E nesse momento eu quero dirigir a nós mesmos, para que Deus nos conceda muita força, muito entusiasmo, muita serenidade, muita coragem. Nós aqui englobando todas as pessoas que trabalham em prol da vida, sejam o seu grupo de muitos professores e servidores, as pessoas da Unijaguaribe, os seus colegas assistentes sociais, todos aqueles que fazem comunicação,
como é preciso fazer comunicação para a vida, falar de coisas boas. Quantas vezes perdemos preciosos minutos do nosso tempo com programações que não elevam, não ajudam, não contribuem e até estimulam essa cultura de morte que habitamos, né? E nesse momento, como eu disse, já que eu não tenho uma técnica que sobe as letrinhas, eu quero fazer o agradecimento ao presidente da casa, vereador Ricardo Salles, que teve essa iniciativa de colocar essa semana de valorização da vida, a todos os outros vereadores que votaram aprovando o projeto, aos servidores da casa, que direto ou indiretamente contribuem, desde a turma que faz as artes, que faz os botões, que prepara esse tempo, a equipe de serviço, quero citar aqui o seu Edmar, que hoje veio colaborar conosco, mudando aqui o layout da sala, a parte das transmissões com o Luiz Reis e o Carlos Maciel e o Claudinho, que estiveram conosco fazendo, a turma da recepção que acolhe, sem esquecer de nenhum. A você, amigo internauta que ficou nos acompanhando, nós pedimos para que nos auxilie compartilhando, porque outras pessoas poderão também vivenciar esse instante que foi tão bom e de uma forma muito carinhosa, muito bonita, muito especial a vocês que estiveram conosco. A turma dos alunos da Unijaguaribe, o Raymond, a Islan e a Natália, a Tayana, que eu ainda vou chamar de Thay também, porque quando se fala é mais dócil, a Ismênia, o Daniel, que nos deixa assim muito feliz quando está perto nessas ações, trazendo essas experiências do Beni. E por fim, gente, olhando para você, participe amanhã da audiência pública, 9 horas da manhã. O tema da audiência é Setembro Amarelo. Precisamos conversar, olha o verbo, sobre a valorização da vida. Venham participar, porque tenho certeza absoluta que esse assunto é um assunto relevante para toda a sociedade aracatiense. E também quero convidar para um outro momento. Às 19 horas de amanhã, nós teremos um workshop feito aqui na Casa da Câmara com uma psicanalista e terapeuta chamada Esther Quequeto, que vai falar sobre os caminhos para uma vida melhor. Isso que nós procuramos falar agora, ela vai trazer amanhã e é muito importante que vocês venham. É um assunto que certamente, após passarmos por ele, a gente vai valorizar muito mais aquilo que temos de precioso, que é a nossa vida. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e contem com essa Câmara Municipal, promovendo ações como essas, que certamente faz bem, não apenas a este que está aqui no presente, no aqui e agora, mas aqueles que amanhã poderão estar vendo esse momento e recebendo tantas coisas bonitas que foram passadas por vocês. Eu fiquei aqui na mediação e bebendo cada palavra, sugando de uma forma muito dócil, muito bonita o que vocês trouxeram. Muito obrigado e um bom dia a todos. Que Deus os abençoe.